Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar dois conceitos que aparecem bastante na literatura e nos filmes, que é a utopia e a distopia. Eu vou começar pela utopia. Esse termo, esse conceito, ele foi criado pelo Thomas More lá no século XVI, onde ele escreveu um livro chamado Utopia. Ele criou essa palavra juntando duas palavras gregas, que é o ou, que significa não, e o topos, que se chama, ou topos, que se chama lugar. Ou seja, um lugar que não existe. Mas isso não é algo negativo, é um tipo de sociedade perfeita, um lugar idealizado, onde não tem miséria, pobreza, onde tudo funciona muito bem, onde não tem desigualdade, é como se fosse um sonho de mundo ideal, onde as pessoas vivem em harmonia, sem violência, sem assalto, sem nada. A distopia é o contrário da utopia. Ela é uma sociedade que parece perfeita, mas é cheia de problemas internamente. Por exemplo, um futuro ruim, controlado, um governo autoritário e tecnologias que podem basicamente tirar a liberdade das pessoas. Alguns exemplos bem conhecidos da literatura é o livro 1984, do George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Adolf Shirley, se eu não me engano. E se for por esse conceito de filmes e séries, também tem os Jogos Vorazes, ou Divergente, que também mostra sociedades utópicas, trágicas e algo assim. E o mais curioso disso tudo é que a utopia e a distopia estão ligadas. Tá bom, mas como? Às vezes uma ideia utópica de um mundo perfeito e ideal pode se tornar uma distopia, levando a ideia ao extremo e fazendo com que essa ideia gere conflitos internos ou até coisas trágicas, né? Essa busca pela perfeição acaba levando a conflitos e tragédias. Publicado em 1881, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, foi uma das obras mais importantes da literatura brasileira, que rompeu com aquele sentimentalismo exagerado do romantismo e inaugurou o realismo no Brasil. O romance apresenta uma narrativa inovadora, derivada do seu narrador em comum, que é o Brás Cubas, que é um homem que decide narrar sua vida depois da sua morte, assumindo o papel de defunto autor. Logo no início da obra, o narrador deixa bem claro que a intenção dele não é agradar o leitor e nem passar nenhuma lição de moral. As suas memórias são contadas a partir de lembranças, críticas sociais e reflexões, que são contadas de maneira fragmentada e irônicas. O estilo de Machado de Assis é marcado por capítulos curtos, linguagem concisa e um narrador que conversa diretamente com o leitor, que rompe a linearidade tradicional. E essa estrutura, ela reflete na própria desordem da vida de Brás Cubas, que é caracterizada por frustrações e indecisões. Criado por uma família rica, o protagonista consegue tudo o que sempre deseja sem esforço. E esse privilégio acabou deixando ele egoísta, superficial e acabou que se tornou incapaz de realizar qualquer coisa grandiosa na sua vida. Na juventude, ele vive um romance com a Marcela, que é uma pessoa que só ama ele por interesse financeiro. E mais tarde, ele se envolve com a Virgília, com quem ele mantém um relacionamento adúltero e que igualmente é marcado pela futilidade e a falta de profundidade emocional. Ao longo da narrativa, Brás Cubas tenta encontrar um sentido para sua existência, uma motivação, mas ele fracassa em todos os seus projetos. Um exemplo disso é o emplasto Brás Cubas, que é um remédio que ele sonhava em inventar para curar a melancolia humana. E esse projeto, que nunca foi inventado, simboliza a inutilidade das suas ambições e a busca pela vaidade do reconhecimento. E ao longo da sua vida ele continua tentando se destacar na política e em projetos pessoais, mas nunca tendo sucesso. E todo esse vazio e falta de comprometimento marcam a sua trajetória. E através disso a gente pode enxergar o vazio moral e existencial presente na elite brasileira do século XIX. E no final do livro, o próprio narrador conclui, abre aspas,
Não tenho filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fecha aspas. E essa frase resume todo o pessimismo e a ironia que permeia durante toda a obra, porque Brás Cubas ele registra que viveu em vão, sem deixar herdeiros, sem deixar realizações pessoais, representando a independência das utopias humanas e o vazio moral que existia na elite daquela época. Bom, a relação que o tema Utopias e Distopias tem com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é que durante quase toda a vida do narrador Brás Cubas, todas as utopias dele, ou seja, sonhos, projetos, antes mesmo delas se concretizarem, elas dão errado em todos os sentidos. Um exemplo bem generalizado é quando, por exemplo, ele quer casar com alguma menina, mas ou ela se casa com outra pessoa ou ela morre. Enquanto as distopias de uma elite brasileira autocentrada, de certa forma até opressora, e indiferente com o sofrimento alheio, é demonstrada. Um exemplo é o próprio narrador na infância dele. Ele tem uma infância muito privilegiada, ele tem tudo o que ele quer, porém ele maltrata as pessoas e ele faz muitas traquinagens, entre outras coisas. Basicamente, essa relação ela nega qualquer idealização utópica que exista dentro do livro e demonstra uma visão distópica da sociedade brasileira do século XIX. Nessa distopia, também é demonstrado como o sucesso e a vida dos privilegiados eram seguidas de ambições fracas e projetos completamente inacabados, o que demonstra a hipocrisia da sociedade brasileira da época. Ele apresenta um presente frustrado e mesquinho, e ele demonstra também como tem uma não funcionalidade nos ideais de progresso, e demonstra também a indiferença da elite brasileira do século XIX. Resumidamente, a obra ela utiliza a ironia e a narração de um defunto para desconstruir a idealização de uma sociedade, que é uma distopia. E isso resulta num desencanto e em uma realidade que tem a futilidade humana e o egoísmo. Como você acha que é a realidade da classe trabalhadora no Brasil atual? Eu acho péssima, muito péssima, porque tira todos os direitos do trabalhador, do nosso trabalhador. Mão de obra que falta qualificação, né? Não tem mão de obra qualificada, e também falta incentivo, né, para qualificar as pessoas. Você vê que hoje em dia tem muita gente desempregada, muita moradores de ruas, que também não busca. Às vezes falta um emprego, né, para essas pessoas, falta incentivo, na verdade. Então a qualidade de emprego é péssima. Muito obrigada. Aí outra pergunta. Como seria o seu mundo ideal? Meu mundo ideal seria que, igual a gente está falando de classe trabalhadora, né, falando de trabalho, né? Meu mundo ideal seria que todo mundo pudesse trabalhar, tivesse um trabalho digno, com todos os direitos. É claro que às vezes também tem pessoas que não buscam tanto, né? Isso aí é a parte, mas tem pessoas que correm atrás, tudo.
mas o mundo ideal seria que todo mundo tivesse os direitos trabalhistas de volta, né? Tivesse os direitos, cada um tivesse uma vida melhor, né? Mais qualificado no trabalho. Próxima pergunta. Você acha que tentar ter uma vida perfeita faz com que as pessoas se decepcionem mais com a realidade? Hoje em dia, sim. Eu mesmo sou bem frustrada com a realidade a trabalho. Por exemplo, eu tenho 50 anos eu fiz agora. Você vai procurar um emprego, dependendo do emprego, você não consegue arrumar. Porque hoje em dia tem muita discriminação também, né? Às vezes a gente tem que estar buscando, como que eu posso, se qualificar cada vez mais. Lógico, isso é muito bom, tá se adequando aos nossos... Tentando aprimorar cada vez mais. E isso é ótimo, tenta estudar mais. Mas assim, por exemplo, eu com 50 anos, se eu sou baixinha, já não arrumo emprego. Se é gordinha, já não arrumo emprego. Se tiver mal vestido, também não arrumo emprego. Então a gente tem que estar sempre aprimorando. Então se você tem uma vida mais, sei lá, às vezes é muita exigência para pouca coisa. Então é frustrante hoje em dia. Como você acha que é a realidade da classe trabalhadora no Brasil atual? Eu acho que é bem difícil, porque a grande maioria da população tem um salário baixo, né? Muito baixo comparado com o alto custo de vida. Então, assim, o que ganha não consegue suprir as necessidades, né, da pessoa, de uma família. Então, é bem difícil. Como seria o seu mundo ideal? Eu acho assim que, assim, retornando nessa parte do salário, né, seria muito bom se todos pudessem ter um salário bom, né, que conseguisse, né, as pessoas ter uma vida digna, né, ter boa educação, ter acesso à saúde de qualidade, né? Hoje em dia a maioria das pessoas não conseguem ter boa educação, não consegue ter acesso, não consegue pagar cursos, né? Então seria muito bom se todos pudessem, né, conseguir, que é o básico, né, de todos. E você acha que tentar ter uma vida perfeita faz com que as pessoas se decepcionem com a realidade? Sim, acho que sim, né? Porque às vezes a pessoa vai lutar tanto, né, e não vai conseguir atingir, até porque, assim, perfeição não existe, né? Então, eu acho que é bom a gente, assim, tentar sempre dar o nosso melhor, sempre procurar melhorar, mas saber que a perfeição não existe, senão ela vai viver frustrada, né? Como você acha que seria o mundo ideal? Ideal na forma de trabalhar? O mundo ideal no geral, que você se sinta feliz e confortável com o mundo ao seu redor, com uma forma que as pessoas tratam de maneira respeitosa. Qual seria o seu Pra mundo mim ideal? seria bom se as pessoas tratassem os outros iguais, sem desigualdade, tratar o outro igual, não olhar a cor da pessoa, sem ter racismo. Na área do trabalho, um ajudar o outro, ajudar o próximo, e não eu posso te falar, não desrespeitar, não ficar com picuinhas do colega, que isso traz tristeza pra gente, traz ansiedade. Acho que é isso. Muito obrigada. Aí a outra pergunta. Como você acha que é a realidade da classe trabalhadora no Brasil atual? Eu acho que está muito lá embaixo. De respeito, está muito. Os colegas não respeitam os outros. Às vezes não é nem o trabalho que deixa as pessoas mais tristes, sem vontade de trabalhar. Às vezes mesmo é a equipe que trabalha, não é o atendimento. Às vezes é a equipe que está com a gente.
deixa a gente triste, como tem colegas às vezes de trabalho que tratam a pessoa mal, seu amigo mal, e se acha superior a outra pessoa, acha que está lá em cima, só que é igual ao outro.